Trazendo a solução. Eu estou certo que você já entendeu qual é o objetivo dessa próxima aula. Também estou certo que você entendeu a importância das perguntas poderosas. As perguntas que nos fazem conectar diretamente com aquilo que o cliente precisa, com as soluções que ele busca e com as preocupações que existem no meio do percurso, as famosas objeções, o qual nós teremos uma aula logo à frente. Mas o importante de entendermos aqui é como conduzir o cliente para um processo de venda sem que você precise forçar o processo, sem que você precise direcionar o cliente ou colocar ele numa situação no qual ele tenha que definir se ele compra ou não o produto. E a ideia não é essa, é que o processo seja leve, em que o cliente entenda que a melhor solução no momento é comprar o seu produto, é fazer uma parceria. E quando a venda acontece, não é o final de um ciclo. E aí muitas das pessoas falham no processo de vendas, entendendo que eu fechei a venda, o meu trabalho terminou. Na verdade, é ali que o trabalho começa. Quando você entrega o produto para o cliente, você precisa fazer com que ele se sinta especial com essa entrega. Vou dar um exemplo bem comum. Durante um período, nós tivemos uma imobiliária aqui em Florianópolis. E dentro do processo da imobiliária, a parte mais importante do processo era quando o cliente se mudava para a residência. Ou seja, nós fazíamos a captura do lead, fazíamos o atendimento do lead, fazíamos todo o processo de venda, contrato, parte jurídica, todo o processo de vendas. O cliente comprava o produto, o cliente recebia o produto, e quando o cliente se mudava para o imóvel, nós fazíamos uma visita e dávamos um presente para que esse cliente, todas as vezes que entrasse dentro daquela casa, ele lembrasse de nós. E esse é o processo mais importante. Eu quero te perguntar o seguinte: depois que você faz a venda, qual é o próximo passo no seu processo de negócios? Quando você faz a venda, quando o cliente paga o produto, não é nesse momento que você tem que vibrar com a conquista daquele cliente, e sim quando o cliente vai usufruir daquilo que foi entregue. Este é o momento mais especial e é esse o momento que tem que ser celebrado. Entendendo esse processo, nós começamos a entender que quando nós estamos trazendo uma solução real para o cliente, nós não estamos preocupados em vender para ele, e sim entregar uma solução que vai ser importante para a jornada do cliente. E o conceito base dessa aula é: se você não sabe qual é o medo e as ambições, ou o medo e a ambição que o cliente tem, não conduza para o processo de fechamento. Continue perguntando. Se você não sabe o que motiva o cliente a buscar pelo seu produto, não continue a venda. Continue fazendo perguntas. Enquanto existem objeções, o cliente não está pronto para receber a oferta. Anote isso e coloque isso em cima da tua mesa, num local que você veja todos os dias. Enquanto existem objeções, o cliente não está pronto para receber a oferta. Nunca pré-julgue o que você acha que o seu cliente precisa. Eu sei que a gente já falou disso na aula passada, a gente já está batendo muito em cima dessa tecla, mas é importante você saber. Você nunca vai entender exatamente o que o cliente precisa, até que você pergunte para ele aquilo que ele precisa. Perguntar é parte importante do processo. E isso, Lúcio, parece tão simples, uma vez que, pensa comigo, uma vez que nós fazemos as perguntas certas, a gente identifica qual é o medo, a ambição que o cliente tem para que ele tome a decisão pela busca daquele produto. Quais são as objeções, entendendo quais são os pontos que são importantes para o cliente. E olhando para esse processo parece muito simples, e algumas pessoas até tentam fazer isso. Mas por que que mesmo assim algumas pessoas não vendem? De repente até você vai começar a aplicar essa metodologia e no começo as coisas de repente não fluam do jeito que você espera. E o porquê que isso pode acontecer? Eu vou citar 5 pontos importantes que você precisa colocar no teu checklist para que você possa analisar a cada um dos atendimentos que você fizer. Se as vendas não estão acontecendo, a pergunta que eu vou te fazer é: será que você está fazendo as perguntas certas? Provavelmente, se as vendas não estão acontecendo, você não está acertando nas perguntas. Segundo ponto, será que você está sabendo ouvir aquilo que o seu cliente está te falando? Você está realmente parando para ouvir com calma, com carinho e atenção todas as preocupações que existem durante o processo de vendas?
Ponto número 3. Você pode ter uma noção pré-concebida do que o cliente precisa. O que significa pré-julgar a pessoa? Seria antecipar as respostas que esse cliente, antes que saia da boca dele, você querer antecipar as respostas e interromper o diálogo. Esse é um erro muito comum no processo de vendas e você deve evitá-lo a qualquer custo. Ponto número 4. Você pode, às vezes, imaginar que você sabe todas as respostas. E isso faz com que você automaticamente não queira ouvir com atenção as coisas que o seu cliente está falando para você. O mais importante no processo de vendas é ouvir o cliente. E ponto número 5, e o último ponto é: você não descobriu as verdadeiras necessidades do seu cliente potencial. É por isso que a venda não acontece. Como você poderá satisfazer as necessidades que ele tem se você não sabe o que ele quer? É impossível. Se você não identificar exatamente o que o seu cliente precisa, você não vai conseguir ajudá-lo. E como nós falamos anteriormente, o processo de vendas é 25% fala, ou seja, 25% você vai falar com o cliente, você vai fazer as perguntas, mas 75% do tempo você precisa ouvir o seu cliente. Uma das vezes que a gente começa a entender esse processo, nós começamos a entender como trazer a solução. Se você fechou o ciclo, entendeu a necessidade, as preocupações, se você já sabe se o cliente está pronto, se você já entendeu qual é o medo ou a ambição que esse cliente tem na busca por aquele produto e você já entendeu quais são os pontos importantes para ele, você pode conduzir o cliente a conhecer o seu produto, direcionar as soluções mais pontuais que o seu produto pode ajudá-lo. E isso fará com que o cliente tome a decisão de compra do seu produto. Isso faz com que o cliente tome a decisão de compra. E uma vez que nós entendemos que nós não precisamos forçar a venda, nós podemos conduzir o processo para que o cliente tome atitude, nós passamos para o próximo ponto. Como a gente fazer perguntas de fechamento para que a gente não precise forçar o cliente a fechar o processo conosco, e sim fazer com que esse cliente queira fechar conosco, que ele entenda que o benefício de tomar a decisão é muito grande e que para ele é importante ele tomar essa decisão agora, porque o tempo dele é importante. E evoluir no processo e comprar de você é a coisa mais importante a se fazer nesse momento. E isso a gente vai falar na próxima aula.